Resumo de Apocalipse 1º de outubro, inscreva-se e deixe o seu like. Uri diz que vai para a agência, e Alan se oferece para ir junto. Uri afirma que ele é o cão farejador de Ricardo Montana. Bárbara vê a geladeira vazia quando Arthur chega, querendo conversar. Ele pede para entrar e ela hesita. Zoe se despede de Davi e sai disfarçada com Natália após receberem a bênção do pastor Jonas. Bárbara só tem água para oferecer. Arthur pergunta sobre Celeste, e ela diz que ela viajou, sem saber o destino. Ele pede que ela volte ao trabalho, oferecendo pagamento em mantimentos, já que ela não possui a marca. Bárbara resiste, mas ele insiste, dizendo que enquanto o prazo não acaba, ela pode reconsiderar. Ela acaba aceitando, mas deixa claro que não mudará de ideia sobre a marca. Guto e Vitório assumem a guarda, e Celeste disfarça ao sair para buscar frutas com Chico deixando a arma. Laude percebe e diz que eles podem enganá-la se quiserem. Bárbara finalmente aceita voltar para o jornal, com a condição de não ser pressionada sobre a marca, e Arthur pede que ela comece imediatamente. Felipe está amarrado na praça, sendo hostilizado pela multidão que joga frutas podres e objetos. Zoe e Natália observam de longe. Zoe quer ajudar, mas Natália diz que é gente disfarçada e que é uma armadilha de Ricardo. Zoe insiste que precisam confortar Felipe e pede cobertura a Natália. André assiste ao sofrimento do pai. Dudu o chama para comer e ele vai. Zoe se aproxima e finge xingar Felipe, dizendo baixinho que vão libertá-lo. Felipe pede para ela não arriscar, lembrando que ela e Benjamin têm um filho. Natália insiste para saírem, e Zoe se despede dizendo que Deus está com ele. Ricardo, monitorando tudo, se irrita com a calma da situação e acha que Zoe deve aparecer. Ariela confirma que nada foi detectado. Ele quer ver Zoe morder a isca. Laude dá água a Guido, que sem mãos livres pede que ela ajude. Ele derrama de propósito, tentando ganhar a confiança dela, mas Laude lembra que ele tentou entregar todos à polícia e não tem permissão para soltá-lo. Débora e Isabela discutem. Débora se diverte dizendo que Greta sempre vence, enquanto Isabela diz que de tanto apanhar, um dia precisará bater de volta. Dylan comenta que Alan está de olho neles. Uri diz que precisam fingir bem para não levantar suspeitas. Guido pede para ir ao banheiro e Laude, relutante, o libera, mas ele pega a arma. Aponta para Laude e diz que vai pegar Davi como garantia. Laude implora que não envolva a criança. Susana menciona o desaparecimento do delegado, e Natália avisa que Guido rendeu Vitório e fugiu. A localização deles está comprometida, e todos devem sair. Pastor Jonas, porém, se recusa a ir sem a esposa. Dudu confirma que descobriram o esconderijo dos rebeldes. Ricardo fica satisfeito com a notícia. Pastor Jonas insiste que ficará, mesmo com o grupo pedindo que ele vá. Ele afirma que já preparou todos para essa batalha e que não pode abandonar sua esposa. Ele pede que mantenham a fé e espera com a Bíblia em mãos. Alan reclama que tem coisas para fazer, enquanto Uri pergunta sobre comprar ração. Alan diz que é preciso ter limites, mas Uri pede para ele relaxar. Pastor Jonas ouve a voz de Dudu. André pergunta onde está todo mundo, e Jonas responde que foram embora. Dudu provoca, chamando-os de traidores, e Jonas diz que escolheu ficar. Dudu ameaça, perguntando o que fazer com ele. Jonas responde que ficou para partir com sua esposa. Guido chega com ela, abraçam-se e ela se desculpa. Jonas cita um versículo da Bíblia, e Guido encerra o assunto. Dudu manda ela parar de chorar, e André ordena vasculharem tudo antes de os levarem para a delegacia. André avisa ao pai que ele está livre. Felipe, confuso, pergunta como. Dudu afirma que a vida dele não tem mais valor. André revela que descobriram o esconderijo de Zoe. Felipe se surpreende e Silas, de soldado, aparece. Silas ironiza, e Felipe diz que sempre desconfiou dele. André ordena que Silas o leve, e ele aceita a missão. Uri comenta que o tempo está acabando para desviar o asteroide da Terra, e que só terão 18 horas para agir. Dylan tenta acalmá-lo, dizendo que a sonda será lançada amanhã. Ariela informa a Ricardo que a sonda será lançada na manhã seguinte. Ricardo comenta ironicamente sobre o trabalho do marido dela e pergunta sobre Zoe e o filho, ansioso para tê-los como prisioneiros, achando divertido. Melina conta a Benjamin que André descobriu o esconderijo dos rebeldes, deixando Benjamin preocupado. Brenda tenta acalmá-lo, dizendo que isso não significa que foram encontrados, e Melina revela que apenas 2 foram capturados, sem confirmação de quem são. Pastor Jonas pede à esposa que não tema. André joga Felipe na cela com o pastor e o chama de inútil. Felipe pergunta se Zoe foi capturada, mas o pastor afirma que ela está a salvo, e Felipe quer saber como eles foram pegos.
Ricardo elogia André pelo trabalho, mas depois humilha. André explica que 2 rebeldes foram capturados, mas os outros fugiram. Stephanie especula se Zoe e o filho estão entre eles, e Ricardo pergunta quem são os prisioneiros. André responde que são o pastor e sua esposa, e Ricardo xinga. Natália mostra o esconderijo para Zoe, que lamenta. Natália diz que ele fez sua escolha. Susana expressa medo do que podem fazer. Vitório acredita que o pastor vai resistir, e Celeste pergunta se Laudi também resistirá. Zoe afirma que suas vidas não têm mais valor para Ricardo, e que precisam ser fortes, ter fé e pedir a ajuda de Deus. Ricardo diz que algumas coisas ele mesmo precisa resolver e manda preparar o avião, pois vai para aquele lugar esquecido. Ariela pergunta se ele quer dizer o Brasil, e Ricardo confirma, dizendo que ele mesmo cuidará da execução de Zoe e do pastor. Benjamin pergunta sobre os presos, e Melina diz que não capturaram nem Zoe nem Susana. Benjamin questiona quem foi preso, e Adriano revela que foram Jonas e Laodiceia, o casal que ajudou Glória e Vitório. Benjamin comenta que será um golpe para Zoe. Melina menciona que a confirmação de voo de Ricardo para o Brasil, e Benjamin afirma que Ricardo usará Felipe como troféu. Arthur pergunta se Bárbara está pronta para voltar em grande estilo, e ela diz que sentiu falta. Zoe fala sobre as dificuldades enfrentadas. Susana menciona a violência e miséria, enquanto Zoe completa com guerras, falta de amor e fé. Susana se preocupa com o futuro delas. Bárbara diz que o asteroide Absinto está cada vez mais próximo da Terra. Arthur comenta que cientistas vão aplicar anos de estudos para desviar o asteroide com uma sonda espacial. Bárbara explica o plano, e Arthur questiona se estão mesmo vivendo o apocalipse e próximos do fim. Benjamin comenta que até Ricardo está indo para o rio. Adriano pede calma e diz que precisam dele. Ele abraça Melina como se fosse Benjamin. Brenda questiona se Adriano vai ao rio buscar Zoe e outros, se há alguma pista. Adriano diz que é hora de Benjamin expor a verdade. Ricardo mente e ele não está marcado. Isso enfraquece o adversário. Todos precisam saber. Brenda concorda. Benjamin aceita. Ele pergunta o que Adriano está planejando. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!